Estamos começando mais um episódio do podcast Negócios do Agro. E antes da gente começar, eu queria agradecer ao nosso parceiro especial aqui, a Agrotravel, a agência de viagens oficial do agronegócio. Hoje, meu convidado é um economista de formação, cofundador do HJ Conference, um evento de empreendedorismo realizado em Concórdia, Santa Catarina. E ele também é CEO da A9 Performance, uma empresa de educação corporativa que promove eventos, imersões e mentorias, tanto no Brasil como no exterior, principalmente nas áreas de vendas e marketing. Eu vou conversar com o Alexandre Weimer. Seja bem-vindo, Alexandre. Fábio, obrigado pelo convite. Fico muito honrado aí de a gente poder discutir, né, um pouco sobre vendas, marketing, falar sobre esse setor tão importante, né, para o Brasil, que é o agronegócio, e um setor que eu estou, né, conectado diretamente com o evento que você participou, né, Imersão Agro, mas também com clientes que hoje, de alguma forma, fazem algum tipo de educação corporativa conosco, que é a especialidade aqui da Nova Educação. Muito bem. Alexandre, para a gente começar aqui, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória. Você se formou em economia, hoje você trabalha nessa parte de educação, consultoria, treinamento. Me conta um pouquinho aí a sua trajetória até hoje aí, resumidamente. Perfeito, Fábio. Então, eu sou uma pessoa que não nasci em Concórdia, Santa Catarina. Concórdia, Santa Catarina é o berço da Sadia, né? Sociedade Anônima Concórdia, fundada pelo seu Atílio Fontana, 1944, né? Esse ano que fazendo 80 anos. Então, em Concórdia, realmente a gente pulsa hoje o agronegócio, né? Inclusive, minha formação, Fábio, é economia com ênfase em agroindústria. Ah, Então, aqui na legal. cidade de Concórdia, durante 3 anos, eu me formei em 2005, nós tivemos então uma faculdade de economia e com ênfase em agroindústria, justamente por causa do nosso berço aqui, né, que do agronegócio. Eu me formei em economia com muita dificuldade pela questão de ser uma família de classe média, né, média baixa, então aquele negócio tradicional de quase todos nós, né, fazer 2 trabalhos, pagar a faculdade, né, comecei a trabalhar aí com 13 anos como office boy, né, aqui em Concórdia, e a primeira vez que eu saí, né, de Concórdia para ir para um lugar mais longe eu já tinha 22, 23 anos, né? Então foi quando eu conheci a praia, inclusive, né? Demorei muito para sair do Brasil para estudar. Eu em 2000, quando eu estava com 19 anos para 20 anos, eu fui contratado no Banco Santander, né, que foi onde mudou bastante a minha vida, né, pela questão de abrir novas portas, conhecer novos horizontes. E depois, logo depois que eu saí do Banco Santander, eu comecei a empreender, comecei com uma agência de comunicação, ainda tenho ela hoje, inclusive atendemos algumas contas do agronegócio. Eu não atuo mais nela, né? Então fazem já desde 2019, então eu sou só hoje conselheiro investidor, né? Mas ainda temos agência de comunicação. E depois, em 2019, nós fundamos a Nova Educação, né? Empresa que hoje ela tem uma gama aí de produtos de educação corporativa. Inclusive, nós temos o Imersão Agro, né? São 2 dias, né? Fizemos 2 edições, agora estamos indo para a terceira em 2025, onde a gente discute vendas no agronegócio. Minha especialidade hoje, Fábio, é marketing e vendas, né? E eu tenho muitos clientes hoje do agronegócio, né? Então, empresas que de alguma forma me contratam ou para algum tipo de treinamento especializado na área, que hoje isso ocupa talvez 80% do meu tempo. E eu tenho Uhum. algumas empresas que eu sou conselheiro, né? Então eu sou conselheiro de algumas empresas também. Minha cadeira que eu sento nas empresas é de marketing e vendas. Legal, muito bom, muito bom. E como você falou aí, né, a Santa Catarina, ou o sul do Brasil como um todo, é um berço das cooperativas, né? Tem um número muito grande de cooperativas agropecuárias e muitas delas são clientes de vocês, né? Então você está ligado aí diretamente no agro. E a gente teve a oportunidade de participar desse evento, o Vendas Complexas Imersão Agro. Foi um evento excelente, inclusive recomendo para todo mundo aí para participar do ano que vem. Nós vamos estar juntos lá também com o Alexandre. E nesse evento, Alexandre, a gente abordou bastante essa questão do marketing, das vendas no agronegócio. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, pela sua experiência direto com esses clientes, organizando esses eventos também, que traz muito conteúdo bacana. Como você vê aí a forma de vender e de fazer marketing dentro do agronegócio? Ela se diferencia muito das outras áreas? Eu acredito assim, né, Fábio, que todas as áreas elas têm suas particularidades, né? Seria meio leviano da minha parte falar para você que hoje é igual. Óbvio que Uhum, tem uma espinha dorsal em vendas, que hoje eu gosto muito de falar que vender é o ato do convencimento, não é tirar pedido.
São coisas diferentes. Vender é convencer, tirar pedido é você realmente ser passivo, né? Então nós separamos hoje geralmente vendas em vendas ativas, que é onde você busca o cliente, você prospecta, né? Você tem que fazer muitas vezes o movimento de convencimento, e você tem a venda passiva, que é quando você espera o cliente ligar, te chamar no WhatsApp para comprar. Né? Uhum. Quando nós falamos de vendas realmente, que não é tirar pedido, eu acredito que nós temos um cenário, assim, de um arsenal de coisas técnicas e também comportamentais. Por muito tempo foi falado que o vendedor tinha que nascer com habilidade, né? Ou era talvez uma arte vender, ou talvez a pessoa tinha que ter o dom. E hoje nós já começamos a trazer muito mais, inclusive parecido com o esporte, né? Que tu vê que hoje pessoas talvez que não têm o dom, por exemplo, de ser um atleta de alta performance, por saber indicadores, por saber lógica, né, por ser inteligente no sentido de tomar decisão, ele consegue já prevalecer, né, sobre, por exemplo, um cara que nasceu com o dom. Então, por isso que vender da mesma forma, né? Existe muita técnica por trás de vendas. Vendas não Uhum. tem uma fórmula mágica, porque hoje nós temos uma coisa chamada singularidade em vendas. Isso é uma coisa bem importante que hoje a gente fala muito pouco, né? Que a gente trata vendas como sendo igual para todos. Então, eu chego lá na frente de um cliente, eu vou dar o diagnóstico antes até mesmo de saber, por exemplo, que se ele precisa ou não precisa daquilo. E aí a gente começa a observar já que existe uma coisa chamada singularidade, onde que eu preciso respeitar os ingredientes singulares de cada negociação para eu ter mais possibilidade de converter, por exemplo, aquela negociação realmente em dinheiro no caixa. Que a gente sabe que nem sempre vender, por exemplo, é só você saber vender, né? Vender muitas Uhum. vezes é você conseguir colocar realmente o dinheiro no caixa com margem. É uma coisa que a galera fala muito comigo assim, Fábio, eu estou vendendo mais. Segunda pergunta que eu faço, qual a margem que tu está tendo da venda? Porque eu posso vender R$ 1 bilhão e ter prejuízo de 200 milhões, né? Assim como eu posso Uhum. vender 200 milhões e ter lucro de 50 milhões. Né? Então é importante também, quando a gente fala de vender, não é só você vender a esmo, mas sim você vender de uma forma técnica e principalmente, né, você conseguir fazer com que a venda ela traga dinheiro para o caixa e deixe dinheiro no caixa, porque eu conheço várias empresas hoje que vendem muito, mas vende errado e automaticamente tem problemas hoje, inclusive financeiros, né, Fábio? Sim, E com depois eu certeza. queria só separar a questão de vendas e marketing, né, esse conteúdo importante, porque quando a gente fala de vendas e marketing, as pessoas muitas vezes confundem marketing como sendo algo operacional, né? Então a pessoa olha o marketing como sendo aquele post numa rede social, como sendo um contrato de rádio. Na verdade, marketing é estratégia. Inclusive, vendas ela fica abaixo de marketing, né? Então, quando tu fala assim, Uhum. vamos pegar os 4P clássicos, né, de marketing que sempre foram tratados, né, no último século, olhando muito assim pela questão de você olhar para um produto, né? Cara, poucas empresas olham o produto como sendo algo de marketing. Então, tu coloca lá o sobrinho para trabalhar no marketing e acha que ele, por exemplo, vai dar conta de um setor tão importante. E aí vem a questão que se eu formulo o produto dentro de um conceito de marketing, eu coloco vendas vender o produto. Por isso que a gente diz que vendas ele está depois do marketing, né? E nem Uhum. lado a lado ou antes do marketing. Legal, muito boa essa diferenciação aí. E, bom, você está em contato direto aí com clientes do agro. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são os principais desafios para que esses clientes têm, Aham. né? Quais são as principais dores dessas empresas do agro quando o assunto é marketing e quando o assunto é vendas? Então, Fábio, vamos lá, né? Primeiro, vendas, o que está acontecendo em vendas nos últimos 10 anos, principalmente? A gente começou a ter um movimento muito grande de concorrência, margens menores, então clientes pedindo mais e mais desconto. Quando aumenta a concorrência, né, eu começo a aumentar também a capilarização, então meu cliente começa a capilarizar, ele já não começa mais a ser fiel, como no passado a gente tinha aquele cliente que comprava por anos, né? Hoje isso começou já a cair muito, hoje não existe mais fidelidade, existe uma consciência também do nosso cliente que ele precisa ter rentabilidade, ele precisa ter lucratividade, ele precisa fazer a conta fechar. Então, nem sempre, por exemplo, só o relacionamento, aquele negócio do oba-oba, por exemplo, hoje, né, impera numa negociação. Quando a gente fala em vendas, o que eu observo assim que talvez é o principal problema hoje no agronegócio? Quando chegou a pandemia, o nosso cliente também degustou de uma coisa chamada comunicação instantânea via mensageiros, que hoje nós utilizamos aqui no Brasil o WhatsApp, né? A partir do momento Uhum. que ele foi para o WhatsApp, ele parou de conversar com dois, três vendedores que ele atendia na sua propriedade durante o dia, né? E agora ele começou a conversar com 20 porque ele encaminha uma mensagem para os 20 e faz uma cotação. O que aconteceu? Se nós pegarmos tecnicamente, a boca do funil lá em cima, ela aumentou para todas as empresas. Então eu tive mais contato de empresa, criei até uma percepção que o mercado estava melhor, porque tinha mais gente me procurando. Só que lá no final do funil, onde que eu converto, ele começou a ficar mais estreito.
porque eu comecei a ter um volume de procura, mas lá embaixo eu comecei a converter menos. E aí Sim. bateu uma depressão em algumas empresas. Falou assim, meu Deus, agora eu estou vendendo, eu tô convertendo menos, o que está acontecendo? O mercado mudou? Na verdade, não. O cliente mudou a forma de solicitar, e isso mudou o jogo. Eu acho que uma das coisas que mais impactaram hoje, né, quando a gente fala em vendas, o agronegócio principalmente, porque tem uma questão do deslocamento, né? Então o cara está lá na propriedade, exemplo, né? Quem hoje visita porteiro, o cara lá tem todas as atribuições do dia a dia da administração, por exemplo, de uma fazenda, e muitas vezes recebeu um vendedor, recebeu outro vendedor. No tempo dos vendedores já não existe mais. Então nós temos que entender que hoje o nosso cliente ele precisa receber nós no tempo dele, não no nosso tempo. Né? E aí Entendi. acontece uma coisa, pega o teu exemplo e o meu exemplo. Cada vez mais nós temos menos tempo. Se eu tenho menos tempo e eu preciso atender os vendedores no meu tempo, quer dizer que eu vou dar menos tempo a vendedores, principalmente vendedores que não conseguem fazer uma coisa que é importante, gerar valor. Então você que é vendedor, lembre que se você não gerar valor, possivelmente você vai ter dificuldade de vender, principalmente para clientes mais complexos. Muito bom, concordo. E a gente estava, a gente no tema da, a gente acabou palestrando no evento lá também e a gente falou sobre a experiência do cliente, né? Como isso pode ajudar a ser algo, um diferencial. Você se diferenciar da concorrência por estar oferecendo uma experiência diferenciada e que seja marcante e uma ferramenta de venda muito poderosa também. E aí eu queria te perguntar, com relação a isso também, a experiência do cliente. Como você acha hoje? Você acha que as empresas já estão mais cientes da importância disso, de se atentar a esses detalhes e essa personalização e causar esse impacto positivo, o poder que isso tem? Fábio, eu acho que vamos separar assim, cara. Eu acho que tem muitas empresas que confundem experiência com dar flores para o cliente, né? Ou dar um brinde, dar um presente. A experiência não é isso. Experiência, a primeira experiência que tu tens é você entregar acima da expectativa que o cliente tem. Então, se o cliente esperou 100, você conseguir de alguma forma entregar 110, né? 105, hipoteticamente, né? A gente observa muito no agronegócio. O que o cliente espera? Exemplo, produtividade. Eu espero produtividade. O que é a minha função como vendedor? Entregar produtividade, entregar aquilo que eu prometi, quem sabe um pouco mais. Isso é experiência. O resto, por exemplo, a cereja do bolo é outra coisa. Tu vai para um outro nível, por exemplo, já de relacionamento, né, de entrelaçamento. Então a gente confundiu muito tempo experiência você fazer, digamos, uma sala para o cliente, né? Você fazer o cliente ficar feliz a partir de um presente ou alguma coisa nesse sentido. Então experiência não é isso, tá? Quando a gente Boa. olha a experiência, o que eu vejo hoje que me assusta um pouco no mercado de vendas? Que muitas empresas não sabem qual é a expectativa do cliente. Então não está alinhada a expectativa. Então muitas vezes eu como vendedor eu tenho uma expectativa X e o cliente muitas vezes tem uma expectativa Y. E a gente sabe muito bem, né, que na fração da vida, para eu vender mais vezes para esse cliente, no mínimo eu tenho que atender a expectativa. E se eu não sei a expectativa, eu fico à mercê, por exemplo, né, de talvez acertar essa expectativa. Boa. Tecnicamente falando, a gente chama uma coisa chamada LTV, né? Lifetime Value. Quanto que eu posso vender para um cliente durante a jornada da vida dele comigo? E tu vai observar que um cliente vai comprar uma, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez, se a primeira vez que ele comprou, realmente nós entregamos o esperado. Que sim, podemos chamar de experiência se nós entregarmos em cima ou acima da expectativa que ele espera. Então, sem isso, a gente vai ter muita dificuldade de ter um cliente para a vida. Por quê? Falávamos anteriormente, né? Não existe mais clientes fiéis. Existem clientes que estão por conveniência. Então, a Sim. primeira conveniência que nós temos que entender é o resultado. Se eu não tenho o resultado, aquela expectativa gerada, resultado, não estou dizendo só de dinheiro e tudo mais, mas aquela expectativa que eu tinha na minha cabeça, se eu não tenho esse resultado, eu não volto a comprar a segunda vez. Então, eu acredito que muitos vendedores hoje, eles têm a percepção que cada venda é uma venda. Tipo assim, agora eu preciso vender para o Alexandre, eu preciso vender para o Fábio. Mas, na verdade, cada venda é mais um capítulo do relacionamento. E o cliente só vai apostar em você, dar o dinheiro e colocar na tua conta se você conseguir entregar dentro da expectativa. Nenhuma empresa e nenhuma pessoa física hoje é louco o suficiente de entregar dinheiro na mão de uma pessoa que não vai entregar resultado. Então, se a primeira vez você não entregou o resultado, você automaticamente não vai ter uma segunda venda, uma segunda oportunidade. Né? Tanto que hoje, aqui na Nova Performance, nós temos uma frase muito simples, que determina o sucesso em vendas. A frase é a seguinte: a primeira venda não é uma venda. A primeira venda é uma oportunidade. É uma oportunidade de eu provar que tudo aquilo que eu falo, aquela promessa que até o cliente degustar o meu produto vira uma promessa, realmente é verdade. Se eu conseguir cumprir com a primeira promessa, né, e entregar
dentro da expectativa do cliente, ele vai me dar a primeira oportunidade de venda. Que daí ele vai fazer o seguinte: pô, Alexandre, eu sei que você entrega resultado, eu quero estar com você. Não vai fazer sentido ele não estar conosco, né? Eu acho que esse sentimento dos vendedores são importantes. Muito E aí vem mais legal. um aspecto, Fábio, que é importante, né? Pergunta, a pessoa me pede assim: Alexandre, quem vende é só vendedor? E aí vem uma dica muito simples para as empresas. Todo mundo hoje numa empresa é vendedor, mesmo quem não tem contato direto com o cliente. Todos são vendedores. Ou você vende, ou você atrapalha vendas. Quando eu começo a entender isso, eu já paro de treinar a minha equipe para vendas, só o time de vendas para vendas. Não, eu treino todo mundo para vendas. Se você trabalha na logística hoje, você faz parte de uma coisa chamada o quê? Pós-venda. Então eu vendi, você tem que entregar. E outra frase assim também, cara, é uma frase de cabeceira de cama de gestor de qualquer tipo de empresa. O melhor pré-venda é o pós-venda. O melhor pré-venda é o pós-venda. Então, para eu fazer a próxima venda, eu tenho que fazer um bom pós-venda. Porque esse pós-venda, essa entrega, esse entregar a tua expectativa vai fazer eu perpetuar com esse cliente. Então, o melhor pós-venda é o pré-venda. Muito bom, cara, muito bom. E você falou uma coisa aí que eu também costumo dizer que a gente desenvolveu a metodologia dos 4 Is da experiência perfeita e a primeira delas é o impecável, é fazer o básico bem feito, né? E não adianta a gente querer, as empresas quererem inventar, fazer coisas mirabolantes se ela não está cumprindo com isso que você falou, né? Com a expectativa do cliente, com entregar o mínimo que o cliente espera ali. Então não adianta, muita gente quer inventar antes de fazer o básico bem feito. Muito legal, Alexandre. E vocês na 9 vocês estão de olho e já estão dando treinamentos também sobre inteligência artificial. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre inteligência artificial e como isso pode ajudar também nas vendas, no marketing. Cara, vamos falar de inteligência artificial, até de uma forma básica, óbvio, né? Não vou me Uhum. atrever aqui de falar de forma profunda, mas pelo menos eu acho que incomodar as pessoas, né? Primeira coisa, Fábio, se você não saber como funciona a base da inteligência artificial, você já vai começar a perder mercado, ponto. Porque a inteligência artificial ela vai entregar uma coisa que ela é primordial para todos nós: tempo, produtividade. Se eu tenho mais tempo, eu faço mais coisas. Se eu faço mais coisas, eu entrego mais resultado. Então a inteligência artificial ela vai entregar isso. Quando você toma a decisão de não entender a inteligência artificial, você toma a decisão de não ser produtivo neste momento. E lembre-se, né? Ser produtivo há 10 anos atrás era uma coisa. Ser produtivo hoje é outra coisa. Então a pessoa que está esperando, vou esperar a inteligência artificial porque não é onda, eu não sou um cara de tecnologia, cara, esse cara está perdendo dinheiro já hoje. A otimização do tempo utilizando a inteligência artificial é absurda. Já hoje, nesse momento, quando a inteligência artificial começou a chegar de forma mais democrática. Então, se você hoje não está utilizando a inteligência artificial ainda, você deve estar perdendo muito tempo comparado com o teu concorrente. Então, se o teu concorrente hoje começar a utilizar a inteligência artificial, ele vai sair 20, 30, 40% na tua frente. E aí eu pergunto, se esse cara já era rápido antes, agora ele vai ser mais rápido ainda, como que você vai conseguir defender o teu mercado? Por isso, assim, que todo gestor hoje, que ele não está olhando para a inteligência artificial, pelo menos olhando para entender, eu vejo que esse cara aqui ele está perdendo muita oportunidade. Por quê? Quem sai na frente vai ter diferencial competitivo. Por isso que esse é o momento de você entender a inteligência artificial, utilizar ela, que já dá para utilizar, inclusive empresas do agronegócio estão utilizando muito inteligência artificial já para várias coisas, para que você consiga principalmente otimizar o tempo, né? Quando a gente fala Legal. de vendas, Fábio, o que é importante? A inteligência artificial hoje ela pode ser usada de várias formas. Seja uma inteligência artificial mais básica ali, um chat GPT da vida, que já consegue nos ajudar ali, por exemplo, como um assistente comercial, de várias formas. Seja você utilizando inteligências artificiais um pouco mais avançadas, né, que você já consegue, por exemplo, até estratificar, né, possibilidades de novos negócios, sem até mesmo conhecer o cliente. Então tem muita coisa que estamos utilizando. Hoje eu, particularmente, eu utilizo 7 inteligências artificiais todos os dias, né? Então todo dia de alguma forma, algumas mais, outras menos, né? A minha inteligência artificial que eu mais uso hoje está sendo o ChatGPT. Então eu uso ele para assistente de muita coisa, estou com ele aberto aqui, inclusive. Né? Eu não uso ele para fazer as coisas por mim.
Eu uso ele para ser meu assistente. Então eu domino ele, eu norteio ele, eu escrevo para ele, eu faço ele otimizar o meu tempo, né? E isso muda Uhum. muito o jogo, né? Por exemplo, eu estou aqui agora com você, eu estou com o celular me gravando, estou com o áudio me gravando aqui. Se eu quiser sair aqui do nosso papo, né, que é onde que eu expressei meu conhecimento e fazer nano conteúdo, seja em vídeo ou seja em texto, para fazer, por exemplo, um e-book, coisa eu poderia fazer, né? Então, justamente por causa da utilização de inteligências artificiais, né? Muito legal, muito legal. E o que você vê aí pro futuro, Ale? Pro futuro das vendas aí, de marketing, Boa. você acha que o que vem aí de tendência mudando os Cara, processos? sim. Eu vejo assim, ó, todo mundo, cara, que tira pedido hoje vai ser substituído. Isso aqui é a minha tese, assim, cara, que eu falo já há muito tempo. E agora com a inteligência artificial, não fala, velho, assim, ó, pega, por exemplo, o WhatsApp de um vendedor. Olha as perguntas que ele tem lá. 90% é pergunta frequente, cara. Não são perguntas complexas de responder. Então, se eu tenho uma pergunta frequente, eu tenho uma inteligência artificial que pode estar atrelada ali, associada ao meu WhatsApp, respondendo com velocidade, entendeu? Com assertividade, porque ela tem a informação. E o cliente do outro lado entendendo que é humanizado, por que eu vou ter um tirador de pedido? Eu preciso ter convencedores. Eu tenho que ter aquele Uhum, cliente, aquele vendedor que vai convencer o cliente muitas vezes de comprar uma coisa que ele nem sabe. Se eu só vou tirar o pedido do cliente quando eu entro em contato, velho, esse cara vai ser substituído muito rápido. Outra coisa, os melhores vendedores do futuro, futuro breve, inclusive presente, são os perguntadores. Não são os caras do diagnóstico. É aquela uhum, pessoa que pergunta, ela entende a realidade do cliente pelas perguntas, ou seja, as respostas dos clientes elas são importantes para ele. Essas respostas nem todas são associadas ao produto. Então você não precisa pedir para o cara se ele faz viagens ou se ele já fez uma viagem para você descobrir que é importante a viagem para ele. Só que a uhum, função do perguntador é o quê? É desbloquear a consciência na cabeça do cliente. Então, um vendedor perguntador, ele desbloqueia essa consciência. Quando ele desbloqueia a consciência, o próprio cliente toma a decisão que o teu produto ou serviço tem o valor suficiente para ele pagar o preço. Quando eu sou um cara de diagnóstico, eu tomo decisão no nome do cliente. E aí vem uma questão seguinte, né? Se eu tomo decisão no nome do cliente, nem sempre o cliente vai acreditar na decisão tomada, porque eu tenho meus vieses, minhas crenças limitantes. Então, se sim. eu tenho meus vieses como vendedor, eu vou fazer o quê? Muitas vezes eu vou tomar uma decisão por mim, não para o meu cliente, né? E isso muitas vezes dá bola em quadrado. Muito bem. E então você acha que se a gente for fazer uma comparação aí entre habilidades técnicas e habilidades comportamentais, você acha que as comportamentais vão cada vez mais ser importantes aí no processo de vendas? Cara, assim, ó, eu acredito que é o contrário, Fábio, assim, sabe? Eu acho que hoje o peso, na minha opinião, 75% ou mais, vai depender muito também do que o cara faz, né? Ele é técnico. Porque, assim, vou dar um exemplo, tu Uhum, vai fazer pergunta. Não é sobre comportamento, é sobre você ter conhecimento suficiente para perguntar certo, entendeu? O uhum. comportamento só vai te fazer o quê? Tu suportar o tirão. Suportar o não, suportar a cadência, a disciplina, a resiliência, a motivação, tu entendeu? Aham. Então, assim, cara, mas o resto é técnica. Tipo assim, eu saio todo dia de casa, velho, querendo quebrar a porta. Mas se eu só quero quebrar a porta, eu vou começar a correr para qualquer lado. Então, eu preciso ter técnica. Falar assim, pô, beleza, eu vou chegar lá, o que que eu preciso fazer? Quando eu pego o telefone e ligo, né, tecnicamente, como que eu passo por uma secretária? Como é que eu chego até o Fábio? O que que o Fábio tem que ouvir para ele vir para Concórdia e fazer 1.000 quilômetros de carro? Tu entendeu? Ou 1.000 quilômetros para vir para Concórdia, tu entendeu? O que que eu tenho que Aham. fazer? O que que eu vendo para esse cara? Cara, isso é técnica. Né? A motivação vai fazer o quê? A motivação ela vai te levar até um certo nível, que é o parte comportamental, mas ela não vai fazer você convencer o cliente. E cada vez mais, o cara que tem só a parte comportamental, ele está com dificuldade. Por isso que é óbvio que não vamos negligenciar a parte comportamental, ela é muito importante, mas hoje eu vejo que o peso é muito mais na parte técnica, inclusive a parte técnica para entender o comportamento. Hoje, se tu fizer uma Uhum. pesquisa, quantos vendedores eles têm autoconhecimento? Que eles sabem o que deixa ele triste, feliz, não sei o quê. Isso é técnica, não é comportamento. Pô, como funciona um cérebro hoje de uma pessoa? Como é que funciona o meu cérebro? Por que que eu estou com medo? Por que que eu estou triste? Por que que eu estou feliz? Cara, isso é técnica, tá ligado? E aí você, Uhum. inclusive, a técnica te ajuda a melhorar o comportamento, né? Boa, boa. Muito bem. E com relação ao marketing, Ale, que você acha aí que. Porque hoje você deu um exemplo, né? O pessoal acha que marketing é o que vai postar nas redes sociais e tudo mais.
e é um negócio muito mais amplo que isso. Mas o que você vê aí de tendência também no marketing? Porque hoje, com as plataformas, plataforma digital e tudo mais, muita gente fica preocupado, por exemplo, com produção de conteúdo, né? Que eu acho que é um negócio que é uma tendência que tem acontecido cada vez mais das empresas se preocuparem em produzir conteúdo. Mas aí tem aquelas que produzem os conteúdos mais comerciais, tem outras que produzem conteúdos que realmente vão agregar. O que você acha aí de tendência no marketing funcionando e que vai ser para os próximos anos também? Perfeito. Cara, primeiro nós temos que entender que marketing é estratégia, né? O que tu tá fazendo agora, que é fazendo um podcast, isso aqui é um operacional. Uhum, Né? Lá no marketing, tu vai definir assim, cara, nós vamos chegar até o cliente através do podcast. Por que uhum, nós vamos chegar até o cliente através do podcast? Então lá tu está decidindo a estratégia. Então esse aqui é um canal de comunicação que você vai entregar um tipo de conteúdo lá para chegar até o teu cliente. Mas isso é uhum, operacional. Então isso nós não estamos fazendo marketing aqui, nós estamos fazendo um podcast, estamos fazendo uma comunicação. Né? E o marketing é a estratégia. Lá no marketing, inclusive, nós vamos definir o quê? Nós vamos falar sobre preço, né? Vamos falar sobre produto, né? Nós vamos falar sobre cliente, né? Que isso é uma coisa importante também. Pô, quem que vai comprar o meu produto? Como ele compra? Como ele deixa de comprar? O que é valor para ele? O que é preço para ele, né? Então, uhum, lá no marketing que a gente discute isso. Por isso que eu digo que muita empresa hoje trabalha o marketing de uma forma errada, né? A gente olha o marketing como sendo operacional. Ah, o post da rede social, o podcast, o contrato da rádio, assim por diante. Aí nós vemos o primeiro erro. uhum, Olhando o marketing de uma forma certa, vamos falar das tendências. Né? Primeira coisa, nós temos que olhar para uma coisa chamada produto. Eu acho que isso já acontece muito, inclusive, no agronegócio. Né? O agronegócio hoje é um setor muito inovador. Então, nós temos uma esteira de produto do agronegócio absurda, né? Seja com produtos ou serviços. Né? Então, tu observa ali empresas hoje lançando produtos novos, tecnologias novas, olhando para a produtividade de uma forma nunca vista antes. Né? Então, cada vez mais produtividade, com mais tecnologia. Hoje tu observa o cliente olhando muito para a rentabilidade, então olhando muito para preço, né, trabalhando muito com desconto, com o menor preço possível. Então tudo isso, por exemplo, são tendências, né? O foco no produto, por exemplo, é uma tendência absurda. uhum. Muitos setores, inclusive o próprio agronegócio, a gente começa a ver os setores de nicho, né? Então, assim, vou dar um exemplo, o agronegócio sem agrotóxicos, por exemplo, né? Então, tu já vê que começa nichos específicos para pessoas específicas, as pessoas Uhum, começam a pagar mais caro para alguns produtos, muitas vezes que tem uma demanda baixa, né? Uma oferta baixa, e a pessoa paga mais por aquilo porque ela acredita naquilo. Vou pegar um exemplo do agro, da uva, né? E nos uhum, últimos 30 anos, nem 30, talvez 20 anos, nós vimos uma revolução no setor de vinhos e derivados, né, da uva. A gente observou ali, por exemplo, né, hoje tu vai no mercado, tem uma garrafa ali de R$ 15, mas tu tem também uma garrafa de R$ 4.000, 20 mil dólares, né, US$ 30.000. Tu começa a observar uma coisa importante que é o poder da história. Né? Então, tu começa a observar muito o poder da história. Outra coisa que eu vejo, uma tendência no Brasil, é nós continuarmos sendo um país, desculpa, de commodity, mas também termos uma fatia do commodity sendo industrializado de uma forma para agregar valor. Daí você observa ali JBS, Sadia, né, Marfrig e outras, né, começando a fazer coisas muito específicas, muito nichadas, para públicos nichados, né, para tentar agregar valor no produto e não só exportar, por exemplo, frango inteiro, né? Exemplo, ou né, uhum. carcaça de suíno e assim por diante. Então, tu começa a observar uma agregação de valor na cadeia produtiva e aí tu começa a ver uma tendência muito grande das empresas olhando mais para a marca. Cito o exemplo da própria Sadia ali com a NBA, né? Sim. Patrocínios mais agressivos, né? Chegando mais no B2C lá mesmo com a marca para fazer uma puxada do ponto de venda, né? Então ali olhar não só olhar o sell-in, né? A venda ali pro atacado varejo, mas olhar o sell-out lá onde o cliente vai buscar. Então tu vê Sadia, tu vê JBS, né? Com a marca Seara, né? Assim eles olhando muito para a marca lá que está sendo impactado o cliente, ou seja, já não é mais negócio só vender a carcaça lá, por exemplo, e para o supermercado, mas sim vender o produto já com valor agregado. Daí tu começa a ver pratos, né? Que a gente via no passado, agora muito mais, né? Tu começa a ver pratos específicos, né? Tu começa a ver consumo de nicho, né? Como, por exemplo, tu pega os salaminhos lá da Sadia, né? Tu Sim. pega, pô, salame para lanche, cara, uma coisa que, pô, uma coisa absurda por um tempo atrás. E aí tu começa a ver produtos ganhando mais eficiência de embalagem, olhando muito mais para a parte de sustentabilidade, né? Então, é uma coisa que está batendo muito forte hoje, né? A questão de sustentabilidade. Agora nós tivemos a inclusão, né, nos rótulos, tu deve ter visto ali,
e afetou, entre aspas, né, muito esses produtos, que é a questão da lupa, né? Sim. Então, ali a lupa das embalagens, que nós todos estamos recebendo como os consumidores. Tem uma pesquisa agora que saiu recentemente que 60% dos consumidores, eles já estão observando a lupa, né, para tomar decisão. Alguns deles estão mudando a forma que eles estão consumindo, então abre uma oportunidade também, né, de baixar alguns níveis, né, que estão na lupa, né, tipo como sódio, açúcar adicionado e outras coisas. Uhum. Então, tu começa a observar já empresas olhando para isso, criando mais linhas de produto, né, para tentar sair disso. Um exemplo aí da Coca-Cola, pega a Coca-Cola, por exemplo, zero, né, hoje que não tem nada, né? Na verdade, não tem nada, né? Você pega ali a tabela nutricional, tá tudo zerado. Né? Então, eles começam a partir por quê? Para pegar aquele cliente que gosta de sentir o gosto de Coca-Cola, mas no final ele não vai ser impactado ali por nada, né? Então, Aham. assim, cara, tem muita coisa acontecendo, mas a gente é muito viu que a gente falou muito sobre tendências e pouca coisa associada à publicidade, né? Que eu acho que publicidade é outra coisa. E Sim. aí, quando a gente vem para publicidade, a gente vê hoje o agro, que antes não tinha isso, né? Que eu vejo muitas empresas, por exemplo, trabalhando marca. Então, tu vê empresas, inclusive, que são vendedoras de commodity ali, trabalhando marca, né? Tendo, inclusive, um incremento substancial, né? Na comunicação, na aparição das marcas, na organização da marca. Isso é uma coisa importante, né, Fábio? Que hoje poucas empresas olham também o valor que uma marca tem. Sim. Hoje uma marca ela consegue ajudar o vendedor a converter mais, né? Então quando tem uma marca forte lá na ponta, né? Então você consegue ajudar o vendedor a converter mais. Isso é uma coisa que as marcas hoje eu vejo que poucas delas estão olhando, né, com carinho para o poder que a marca tem de convencimento. Lembra que eu falei do ato de convencer, né? Sim. Vender é o ato de convencer. Se eu tenho uma marca que é convencedora, eu possivelmente vou conseguir vender mais. Né? Então, se você tem uma marca que ela consegue convencer, né, pela sua essência, pelos seus valores, pelas suas entregas, tudo isso vai gerar na cabeça da pessoa um valor percebido que faz ela pagar o preço. Né? Então, marcas convencedoras precisam ser discutidas mais. Né? Então, principalmente se você tem uma marca hoje, que ela é uma marca que você sente que ela ainda precisa profissionalizar um pouco a comunicação dela, né? O sentimento. Sempre, tem uma pergunta que eu faço, Fábio, que ela é muito simples assim para tu identificar o poder da marca, que Uhum. óbvio, identificar o poder da marca no sentido mais intuitivo, que é a seguinte, né? Qual o sentimento que a tua marca desperta ao ser consumida e qual o sentimento que ela desperta ao ser vista? Né? Então, assim, pô, quando ela é vista, qual o sentimento que tu desperta na pessoa do outro lado? Ah, desperta confiança, credibilidade, né? Inovação, né? Qual que é o sentimento? Ou, cara, relaxamento, né? Uhum. Pô, o cara que injúria, sei lá, o que que tu desperta, né? Então, tu começa a entender ali, por exemplo, que às vezes o sentimento da tua marca nem sempre é o que você deseja. E aí tu vai ver que o problema é o quê? É a comunicação mais truncada, né? Hoje, tu falaste ali, por exemplo, do excesso de conteúdo, né? Uhum. Então, é muito importante entender que no mundo de excesso de tudo, né? São excesso de redes sociais, excesso Sim. de conteúdo, o valor é muito importante. Quando eu falo valor, não é preço, né? O valor, ou por exemplo, nós entregarmos um conteúdo de valor, nem que você entregue menos, mas entregue um conteúdo de valor que faça sentido. Porque se Uhum. tiver só por entregar, para ter like lá na rede social, é melhor você nem fazer, né? Muito bom, muito bom. Ale, você está dentro desse mercado de eventos aí também. A gente participa de muitos eventos por aí e a gente teve um período aí de pandemia que deu uma represada nisso, né? As pessoas não podiam se encontrar e tudo mais. E eu tenho visto uma retomada muito forte aí desses eventos dentro do agro também, muita coisa bacana. E vocês fizeram um negócio de inovação aí, dessa parte de falar de vendas no agro. Acho que foi o primeiro evento que eu vi sobre isso aqui no Brasil. Então, como é que você vê essa questão desse mercado de eventos aí também, e aí focado no agro? Você acha que é uma tendência cada vez maior também, de crescer isso? Eu acho que eventos, assim como o conteúdo, né, ele sim tem um poder de crescimento porque as pessoas estão sedentas, né, pelo conhecimento. Eu vejo assim, Fábio, que o mundo tá tão maluco que as pessoas hoje elas querem alguém que faça a curadoria do conteúdo, entendeu? Então, acho que o grande segredo dos Sim. eventos é eles entenderem que nós hoje somos responsáveis pela curadoria. Então, eu tenho lá um tema específico, exemplo, vendas no agronegócio. A minha função é fazer uma curadoria para entregar o melhor possível do conteúdo para essas pessoas. Por quê? Se é para eu pesquisar sobre vendas no agronegócio, eu vou na internet e um podcast pode me ensinar, né? Uhum. Então, eu preciso fazer uma curadoria. Outra coisa é que o evento presencial, principalmente, ele tem um aspecto também que não é só do conteúdo, né? Mas é Sim. como a pessoa
recebe o conteúdo. E isso faz uma diferença. Você ainda não veio no HJ Conference, mas Uhum. inclusive no HJ Conference tem uma trilha de agro bem fantástica. E no HJ Conference, que é um evento maior, que a gente está aí 3 dias, 8.000 pessoas, a gente tem os rituais do evento, né? Os ritos do evento, que eles são fundamentais para o como o cliente vai receber, né, o conteúdo. Legal. Então, isso é uma coisa importante que eu vejo também nos eventos, que, inclusive, quando eu falo eventos, pode ser uma convenção da empresa, né? Pode ser um evento aberto, né? Evento corporativo nichado ou não, que o Uhum. evento ele não pode mais ser aquele evento padrão, né? Onde vai lá, cara, vai na sala, arrasta a cadeira, não sei o quê, liga o projetor, Sim. né? E não, o som de péssima qualidade, aquele negócio sem um ritual, por exemplo, realmente de uma entrega de valor. Né? Então, eu vejo assim que sim, os eventos voltaram de uma forma exponencial, cara, muito evento, e causa também uma paralisia no cliente, né? Quando tem muita coisa para ir, muitas vezes Sim. não vai em nenhum lugar. É por isso que eu acho que vai dar uma filtrada, já está dando uma filtrada, né? Muitos eventos assim que chegaram assim, tem que fazer, sem uma Uhum. estratégia, né? Sem realmente ter um ponto de apoio. Pô, por que que tu tá fazendo o evento? Eles estão simplesmente se acabando, né? Então, mas Sim. eu acho que assim como tudo na vida, eu acho que esse efeito de reciclagem né, é meio que normal, né? Mas eu Uhum. vejo que o evento é muito importante, cara. Eu sou um defensor, fui um cara que mudei muito a minha vida por causa de eventos. E hoje sou, né, um promotor aí de eventos de empreendedorismo também, que nos Show. mostra também um desafio gigante, né, no meio de um monte de concorrência, a gente conseguir estruturar eventos como o Imersão Agro ou HJ Conference. Show. Vocês estão de parabéns aí. O que eu participei foi muito bem organizado e o conteúdo também muito bom. Então, recomendo fortemente e quero ver se eu consigo estar no HJ e participar lá também, que tenho certeza que vai ser muito bom. E, Ale, a gente vai encaminhando aí já para o nosso final, e eu queria que você deixasse aí algumas dicas para quem atua na área de vendas. E quando eu falo isso, você já falou, já citou até isso no começo, todo mundo é vendedor, todo mundo está vendendo o tempo todo, seja um produto, serviço, seja a sua imagem, suas horas de trabalho, enfim. Então, todos nós somos vendedores, e aí eu queria que você deixasse aí algumas dicas que possam ajudar aí na prática o pessoal que está assistindo a gente. Show de bola. Até anotei aqui 4 tópicos, né? O primeiro deles, Fábio, a gente estudar, né, cara? Eu acredito que qualquer área, né? Na verdade, a gente precisa estudar, se qualificar, buscar novas práticas. Hoje a gente não aceitaria, por exemplo, um médico, né, que fizesse uma cirurgia no nosso coração, ele fazer uma cirurgia no nosso coração com técnicas de 30 anos atrás, né? Então, Sim. com certeza, a gente gostaria que ele fizesse com a melhor performance possível, com as técnicas mais modernas possíveis e que ele tivesse estudado sobre essas técnicas, né? E quando a gente olha Uhum. para vendas, não é diferente, né? A gente espera que um vendedor ele faça a mesma coisa, né? Só que a gente observa hoje que temos muitos setores, inclusive de vendas, né, que estudar já não é mais uma coisa que está no roadmap, né, digamos, no dia a dia ali dos vendedores. Então, estudar, cara, Uhum. abre muitas possibilidades. Segundo tópico, né? Você falou ali que todo mundo é vendedor, né? Uma coisa que eu defendo muito que é a gente olhar os rituais, né? Então, a jornada do cliente, por onde que ele percorre, quais são os pontos de ruptura. Então, monitorar isso, mesmo você não sendo gestor hoje de uma empresa e tudo mais, eu acho que você, como vendedor, você tem que monitorar isso para entender, pô, se o cliente entrar no site e pedir para falar com alguém, quanto tempo nós demoramos para responder? Exemplo, né? Uhum. Então, você monitorar esses processos, porque isso vai fazer com que você consiga achar as rupturas, sanar essas rupturas, porque hoje tem muito balde furado em vendas. Tem muito cliente indo embora sem muitas vezes até mesmo ser atendido. Né? Ele não consegue chegar até a empresa. Né? O cara vai lá para uma rede social buscar a empresa, você não encontra. Ou quando encontra, o telefone está errado, ou o Sim. site está fora do ar. Então tem muito balde furado em vendas. Então vai lá, cara, pega os furos, entenda eles, veja o que tu pode sanar. Né? Tenha bons profissionais para corrigir esses vazamentos, para que eles consigam não voltar a ser um vazamento, né? Porque você hoje tem muita empresa que perde cliente hoje de forma muito básica. Eu vou dar um exemplo aqui. Teve um dia que eu estava fazendo um cliente oculto num cliente e entrei no site da empresa, cliquei no CTA, ali no botão de ação do WhatsApp, fui para o WhatsApp conversar com a pessoa. O cara tinha saído da empresa, estava trabalhando no concorrente. Só que o Putz. WhatsApp que estava no site da empresa
era o site que estava levando. E quando eu falei assim, cara, quanto tempo que tu saiu da empresa? O cara falou assim, saí fazem 9 meses. E o Nossa cara estava senhora. 9 meses, todo mundo que clicava no WhatsApp daquele site estava indo pro telefone celular do vendedor antigo que estava no concorrente, cara. Nossa. Daí não era nem babo do furado, né? Era um furo canalizando a água para dentro do concorrente, né, cara? Olha que loucura, Caraca. né? E, cara, e muitas vezes, assim, ó, parece uma coisa que é utópica, Fábio, mas, velho, acontece muito. Acontece, óbvio, né? No caso extremo de tu canalizar o cliente para o concorrente, mas acontece quando você não responde, quando você tem Sim, canais desassistidos e assim por diante, né? E por sim, último aqui, eu anotei três, cara, poderia falar talvez muito mais que isso, muito mais não, com certeza, né? 100, 200 estratégias, né? Mas a segunda é justamente você ter uma estratégia. Eu vejo hoje que vendedores começam o mês, começamos o mês agora sem plano, né? Termina o mês desesperado, né? O trimestre não tem plano, o ano não tem plano, né? Não tem uma estratégia, não ergue a mão, não estuda, velho, só existe, né? Então o cara não tem. Tem que ter estratégia. A sim. nossa função principal em vendas é ser estrategista. O que que o estrategista faz? Ele tem a capacidade de antecipar as necessidades futuras. Então ele cria cenários. Então nós, como vendedores, temos que criar cenário. Pô, se acontecer isso, o que que eu vou fazer? Semana que vem, para quem que eu ligo? Né? Quantos clientes estão no meu funil de vendas? Né? O que que eu preciso fazer hoje para atingir minha meta proporcional e assim por diante. Quando tu tem um vendedor que ele está simplesmente existindo, Fabião, velho, o risco operacional para uma empresa é muito grande, né? Então, trouxe Sim. aqui de muitas, né? Trouxe três dicas mais rápidas, assim, até por causa do nosso tempo. Não, maravilhoso, maravilhoso. Muito bom, Ale. Cara, daria para a gente ficar conversando aqui um tempão. Eu sei que você tem conteúdo para isso e de repente a gente pode até marcar uma próxima, mas queria agradecer a sua participação aqui, você aceitar o convite e a sua bondade também de compartilhar esses conhecimentos com a gente aí. Cara, tamo junto, sempre que precisar, velho. Eu quero ficar mais perto de vocês. Acho que tem muita similaridade, né, em algumas coisas, inclusive nos negócios, né? E, cara, conta conosco, Imersão Agro, HJ Conference. Acho que dá para a gente entregar aí muito cliente potencial na tua mão também para você seguir com esses clientes, entregando o teu produto, o teu serviço aí, que eu sei que hoje é de excelência. Beleza. E aproveita aí, deixa suas redes sociais, a da Nove, divulga aí a empresa. Olha só, aqui embaixo, aqui, galera, deixa eu ver que estou apontando aqui, ó, aqui tem minha rede social, então eu uso hoje ativamente Instagram e LinkedIn, então aqui Ale Weimer, né? Ale Weimer com W. Pode acessar ali, eu gero conteúdo diariamente, né? Então pode seguir. Da A9, que é a empresa onde eu estou hoje, A9.performance. Então A9, 9 numeral, também redes sociais, a gente usa ativamente LinkedIn e Instagram também. E para quem quiser, vai lá no meu Instagram, tem um e-mail que eu mando todos os dias pela manhã, até 7 horas da manhã está na tua caixa. Fazem 4 anos que eu mando. Hoje eu tenho quase 15 mil pessoas que recebem meu e-mail por dia. Então vai lá, cara, se inscreve, né? Se inscreve lá e você vai receber todos os dias um e-mail chamado Papo Reto, que é um e-mail realmente de papo reto de empreendedor para empreendedor, sem filtro nenhum. E agora, a partir de metade do mês de julho, eu volto com um projeto bem legal, Fábio, que é um podcast que eu fazia há muito tempo atrás, que é podcast diário. Eu faço uma análise de mercado de 15 minutos todos os dias. Legal. Pela manhã, até 7 horas da manhã também está no ar, análise de mercado. Eu fiz por muito tempo, depois tive que parar por causa das agendas, mas vou voltar agora. E é uma análise de mercado voltado para vendas, né? Então eu faço o quê? Pego lá dólar, soja, milho, cara, tudo que for hoje envolver de alguma forma vendas. O agronegócio hoje, 40% do conteúdo é agro. Uhum. Então a fricção de ideias, se quiser ir lá para o Spotify já e similares, dá um visu, fricção de ideias, é o podcast que a gente retorna agora, então, na metade aí do mês de julho. Beleza? Maravilha. A gente vai deixar todas essas informações aí, contatos do Alexandre, do A9 e da AgroTravel também na descrição desse episódio. Agradecemos vocês por nos acompanhar e não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e no Spotify. E se você gostou, compartilha com os amigos para a gente continuar crescendo e ajudando a inspirar o agro brasileiro. Obrigado e até a próxima!